Olha só, o Superior Tribunal Federal, o STF, decidiu por unanimidade suspender a cobrança de imposto de renda da pensão alimentícia. E para falar sobre os possíveis impactos dessa determinação, estamos recebendo em nossos estúdios a doutora Kelly Oliveira, que é advogada de família. Seja bem-vinda, Kelly, certo? Seja bem-vinda, pode se dirigir aqui. Obrigada, Márcio. Boa noite. Boa noite a todos. Isso aí, boa noite. Olha, só para lembrar, a Kelly, ela é presidente da OAB Jovem, tá certo? Da OAB Subseção Teixeira de Freitas. Mais uma vez, seja bem-vinda. Kelly, eu tenho observado que a OAB tem cada vez mais jovens ali, atuantes, né? Você é uma jovem, deve ter pouco mais de 23 anos. Obrigada. Mas bem, Um pouquinho mais. Pois bem, o assunto é um assunto importante, né, Kelly? É um assunto que muitos estavam esperando há muito tempo. Vamos começar aqui, Kelly, falando aqui sobre o que significa essa determinação aí do STF, né? Vamos lá. O que essa decisão significa na prática para os contribuintes? Então, com a decisão do STF, os valores recebidos a título de pensão alimentícia, eles deixam de ser tributados. Então, é uma grande conquista e um avanço, né, para quem recebe a pensão alimentícia. Bom demais, né? Agora, continuando aqui, o que pode ter levado o STF a entender essa cobrança do imposto de renda sobre pensão alimentícia como uma cobrança indevida? Então, a Constituição Federal traz que a incidência do imposto de renda sobre a pensão alimentícia, na verdade, deve ser um acréscimo ao patrimônio. Então, quando o valor ele era cobrado, até mesmo o relator, o ministro Dias Toffoli, ele informa que quando é cobrado essa tributação sobre o imposto de renda a título de pensão alimentícia, acontece uma dupla incidência sobre o mesmo tributo e sobre a mesma realidade. O pai, ou quem seja o alimentante, né, que contribui com esse valor, paga esse valor a título de pensão alimentícia, ele repassa o valor para o alimentando. Então, é uma necessidade de quem está recebendo. E acontecia que existia uma bitributação, que não é permitido no nosso ordenamento jurídico. Então, era inconstitucional, durante muito tempo estava rolando aí, e só agora houve essa decisão. Exatamente. Bom, vamos continuar aqui, né? É possível, Kelly, mensurar o impacto dessa decisão nos cofres públicos? Sim, a Advocacia Geral da União apresentou nos embargos de declaração que o impacto para a restituição é em cerca de 6,5 bilhões de reais na restituição, a devolução que será feita aos contribuintes, e também na contribuição anual vai ter um impacto que vai deixar de arrecadar cerca de 1 bilhão de reais. É bastante aí. Então, na soma aí, 7 bilhões, né? Isso mesmo. 7 bilhões de reais que vão deixar de cair nos cofres públicos. Mas, claro, estava caindo indevidamente. Verdade. Então, não era dele. Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos falar de um ponto que parece ser positivo ao contribuinte, né? Segundo consta na decisão do STF, o pagador de pensão pode requerer judicialmente, né, essa restituição do dinheiro recolhido pela União a título de imposto de renda, né? Isso aí é bom, né? Você já falou aqui, mas como deve proceder, Kelly? Sim, Márcio. O pedido ele deve ser de forma administrativa, a princípio. Como que vai ocorrer? O contribuinte ele vai até o portal do ECAC, ele vai alterar a declaração, retificar onde estava como tributáveis, ele vai modificar para não tributáveis e alterar apenas isso. Então, depois de fazer essa alteração e constatou que existe a restituição, no mesmo portal do ECAC, tem o PERDICOMP, onde o contribuinte vai solicitar a restituição. Dessa restituição, caso aconteça a negativa, o contribuinte ele pode apresentar um recurso administrativo, que é uma manifestação de inconformidade. Aí sim, se o contribuinte achar melhor uma ação judicial, ele pode sim requerer uma ação judicial, onde ele tem um prazo de apenas 2 anos. Tem que ficar atento a isso, porque o artigo 169 do Código Tributário Nacional informa que o prazo é de 2 anos da negativa. Então, aí, preste atenção.
Há a possibilidade de recorrer judicialmente em caso de uma Isso. decisão negativa, mas na linguagem popular não pode comer mosca, tá certo? 2 anos você tem um prazo para poder estar apresentando aí essa, no caso, entrando com essa ação judicial. Isso. Agora, Kelly, como fica aquele caso da pensão concedida, no caso, por acordo extrajudicial? E se tem outras formas de estar conseguindo essa restituição aí, nesse caso aí? Então, todos os valores que foram declarados a título de alimento no imposto de renda, ele pode sim ser restituído. Então, é preciso fazer esse procedimento que foi orientado agora há pouco, através do portal ECAC, e seguir todo o trâmite necessário para solicitar restituição. Então, o extrajudicial, mesmo assim, ele precisa ser homologado, né? Exatamente. Todo acordo extrajudicial ele precisa ser homologado em juízo para ter um valor jurídico. Não façam acordo de boca, né, Márcio? Então, olha, a Kelly já vinha me falado ali antes, tá certo, em off aqui, sobre essa questão, né? Mas tem muitos fazem de Sim. boca. Então, meu amigo, a partir de agora, ou minha amiga, porque hoje também, nos 2 casos, né, pode acontecer a questão da pensão alimentícia, mais comum ao homem, né? Mas a mulher também paga pensão alimentícia. Mas, então, tem que ter esse cuidado. Acordo verbal, sem homologação, você não vai, pode até tentar, mas que vai dar trabalho para conseguir chegar a algum lugar, vai, né? Verdade. Mas se declarou no imposto de renda como pensão alimentícia, é sim possível a restituição. Tá vendo? Mesmo sem homologar. É mais difícil não ter essa homologação, né? Mas se declarou lá como imposto de renda o valor a título de pensão alimentícia, é possível sim a restituição. Mas como diz o velho ditado, né, canja, né, que é prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, homologue todos os acordos que você fizer aí no que diz respeito à pensão alimentícia. Vai dar menos trabalho para você depois ter que comprovar. Kelly, você havia falado comigo em off sobre a questão o tempo que essa decisão demorou, quanto tempo de discussão sobre o tema, né? Foi debruçado sobre o tema, tem um prazo bastante significativo, né? Sim, Márcio. Esse processo foi feito através do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o BDFam, vem desde 2015. Então, nós tivemos a decisão em junho de 2022 agora, mas aí a Advocacia Geral da União interpôs um ADI, na verdade, um embargo de declaração, e só agora, em outubro, que nós tivemos essa palavra final, né, declarando como uma isenção do imposto de renda. E o interessante aí que foi a questão de, no próprio site do imposto de renda, já está facilitando aí para o contribuinte, né? Sim. Na Receita Federal, ela já emitiu uma nota informando quais são os procedimentos que podem ser feitos. Então, se ficou com alguma dúvida, pode ir lá no site que você vai encontrar o passo a passo. Ou então, entrar em contato com a doutora Kelly, tá certo? Que ela também vai estar esclarecendo para você sobre essas questões, né? Já que ela já faz parte dessa área da advocacia, né? Sim. Parte da família, então ela já tem uma interação. E a própria OAB também, né? Você está lá na OAB, também pode ter essas informações. Sim, sim. Kelly, gostaria muito de agradecer você por estar aqui com a gente, trazer esse esclarecimento sobre um tema tão importante, né? Que é a questão da restituição, no caso, da isenção do imposto de renda sobre pensão alimentícias.